E aí, pessoal, nossa segunda aula de derivadas, certo? Relembrando que na aula anterior a gente mostrou o motivo e pelo qual a gente ia estudar a derivada, um dos motivos, as importâncias, né, das motivações. Eu mostrei para vocês na aula passada um caso de geometria em que seria útil, né? Citei alguns casos físicos e, vista essa importância, a aula passada nós concluímos mostrando a definição da derivada e que, pelo fato de ser um assunto importante, deveríamos então estudar suas propriedades, né, de maneira puramente abstrata. Hoje então eu gostaria de enunciar algumas propriedades na aula de hoje e prová-las, certo? Então veja, eu vou, antes de mais nada, puxar aqui três propriedades, certo? Que são propriedades iniciais. São as primeiras três propriedades das derivadas. O enunciado diz: seja n diferente de zero, tal que n pertence aos naturais, são válidas as formas. Aqui nós temos três formas. A primeira diz: f de x igual a x elevado a n, então f' de x igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o que essa regra está querendo dizer? Essa fórmula aqui está querendo dizer? Toda vida que você tiver uma função real, tal que essa função represente uma potência e que o seu expoente é um número natural diferente de zero, então f' de x, ou seja, a derivada da função, é igual a n vezes x elevado a n menos 1, o expoente vezes x elevado ao expoente menos 1, certo? Agora, vamos nos deter primeiramente a esta propriedade, né? Não adianta a gente enunciar essas outras duas se a gente não vai prová-las no momento. Nos detendo a esta primeira propriedade, devemos então demonstrá-la, né? As formas não devem ser simplesmente ditas, elas devem ser demonstradas, mostradas o porquê que são válidas, certo? Para demonstrar essa primeira fórmula, a gente vai recorrer às definições vistas na aula anterior. Bem, sendo que, ao recorrer a essas definições, é preciso que a gente use um certo artifício matemático. Veja, acompanhe comigo. Para demonstrar, usaremos um artifício. Na aula passada, nós vimos que f' de p, aqui ficou faltando a linha, né, para indicar que é a derivada. Deixa eu colocar aqui então, para não causar uma certa confusão. Então, f' de p é igual ao limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p, né? Isso aqui é a definição, para quem não lembra, para quem não viu, que a gente viu a aula passada sobre a derivada. A gente deu essa notação especial, f' de p, e definiu como sendo este limite. E aí o artifício seria esse, né? Faça x igual a p mais h. Então, onde tem x, eu vou substituir por p mais h. Veja que você vai ter f' de p igual ao limite de f de p mais h menos f de p sobre h. Professor, de onde foi que veio esse h? Veja, x menos p, aqui eu tenho que x é igual a p mais h. E então, se eu passar o p para o outro lado, eu vou ter o quê? Veja aqui. Passo o p para o outro lado, então vou ter x menos p igual a h. Então, x menos p, que era o meu denominador, virou simplesmente h. Deixa eu colocar aqui que ficou faltando, para que a gente possa compreender melhor, né, a divisão. E aqui nós teremos o h tendendo a zero. Por quê? Veja, nós temos que nos preocupar com o seguinte motivo. Eu tinha aqui x tendendo a p, mas eu fiz uma mudança de variável em x, né? X agora é p mais h. Então, quando x tende a p, se você olhar exatamente para cá, à medida que x se aproxima de p, h se aproxima de zero. Então, nós podemos dizer que quando x tende a p,
Então, deixa eu apagar aqui para ficar muito borrado. Então, nós podemos dizer que o h vai tender a 0, certo? Você pode perceber justamente por causa disso aqui, ó. X está se aproximando de P, então esse valor dessa subtração está se aproximando de 0, que equivale justamente a H. Então, quando X tende a P, H tende a 0, e a gente faz aqui, então, a nossa mudança de variável, né? Professor, por que usar esse artifício, né? Essa ideia vem do nada? Não, não vem do nada, né? Essa ideia já foi pensada e nós vamos ver agora por que ela funciona, né? Então, veja. O próximo passo para a demonstração é o seguinte. Começamos aqui com f de x igual a x elevado a n, né? E nós queremos demonstrar qual seria a derivada dessa função. Para achar a derivada dessa função, nós devemos aplicar o conceito visto na definição. Veja. Então, f' de x vai ser igual ao limite de x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h quando h tende a 0. Veja que eu peguei essa minha definição, né, já com artifício, e apliquei a esta função aqui, que é a função em questão. Então, essa função é a função que eleva ao expoente n. Então, isso aqui eu tenho x mais h elevado a n menos x elevado a n. E h tendendo a 0. Certo. Qual seria o próximo passo? O passo para resolver esse limite seria você chamar x mais h de t. Mais uma mudança de variável, mais um artifício aplicado aqui no momento. Se x mais h é igual a t, então a gente tem que fazer a mudança desse cara aqui, do h que tendendo a 0. Então, quando h tende a 0, o t vai tender a quem? A x. Veja, quando esse h aqui tender a 0, ele está tendendo a sumir. Então, o meu t, ele está tendendo ao quê? Ao valor de x, certo? Então, como é que vai ficar o nosso limite? Veja, f' de x, que é a derivada, vai ficar igual ao limite de t elevado a n, já que x mais h eu substitui por t, menos x elevado a n, não mexi nisso aqui, apenas repetir, e o h, ele é igual a quê? T menos x. Basta você passar o x para esse outro lado, e você vai perceber que o h é igual a t menos x, por isso que foi substituído aqui. E veja que foi feita uma mudança de variável. Quando h tende a 0, t tende a x. Então, eu substituo aqui t tendendo a x. Tá ok? Tudo bem. Para resolver esse limite, para resolver esse cara aqui, a gente tem que fazer uma fatoração desse polinômio aqui. T elevado a n menos x elevado a n, ele vai conter a seguinte fatoração, né? Isso aqui você deve ter estudado anteriormente, fatoração de polinômios, e você deve perceber que essa fatoração aqui está perfeitamente correta. Se você tiver alguma dúvida, basta que você multiplique os termos, certo? E você vai perceber que ao multiplicar esses termos, eles vão se cancelar de tal maneira que só sobre o primeiro e o último. Então, essa fatoração está correta. Sendo assim, então, nós temos um produto no numerador, certo? E nós podemos, então, dividir o numerador e o denominador por t menos x, certo? Ao dividir numerador e denominador por t menos x, vai ficar t menos x dividido por t menos x, que dá 1. E embaixo também, t menos x dividido por t menos x, que dá 1. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão, vai sobrar simplesmente esse polinômio bem aqui. Veja, vamos ver o que vai sobrar aqui. Isso, pronto. Então, t menos x e t menos x, nós dividimos o numerador e o denominador por t menos x. A divisão deu 1, como um elemento neutro, nós não precisamos repeti-lo. Então, sobra justamente esse meu polinômio aqui. Agora, resolver essa derivada aqui se resume simplesmente a resolver o limite de uma função polinomial, né? Então, o limite de uma função polinomial é bem simples. Você que já estudou o limite, sabe que você deve apenas substituir aqui, onde tem t, a gente vai substituir pelo valor de x, né? A função polinomial, você já deve ter estudado todas essas regras. Então,
Substituindo, nós teremos aqui, veja, onde tem t foi substituído por x, né? Sem nenhum mistério. E veja que cada parcela dessa você vai ter x vezes x elevado a n menos 2 vai dar o próprio x elevado a n menos 1. X ao quadrado vezes x elevado a n menos 3 dá o próprio x elevado a n menos 1. Então, todas as parcelas dessa soma vão dar exatamente igual a x elevado a n menos 1. Eis a pergunta: quantas parcelas nós temos nessa soma? Se você parar para pensar um pouco, aqui, nesse passo aqui, é como se eu tivesse um x elevado a 0, e daí então x elevado a 1, e daí então x elevado a 2, e esse x vai até elevado até o expoente n menos 1. Então, se eu estou partindo do x elevado a 0, expoente 0, até o n menos 1, nós temos exatamente n parcelas. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a f' de x igual a n vezes x elevado a n menos 1, certo? Então, chegamos exatamente onde nós queríamos. Veja, né? Queríamos provar que, dado uma função f de x igual a x elevado a n, então a sua derivada era n vezes x elevado a n menos 1. E foi o que nós provamos usando alguns artifícios, certo? E algumas propriedades de limite já estudadas anteriormente, certo? Vamos dar um zoom aqui no momento para você ter uma percepção melhor do que foi visto até então nessa aula, certo? Então veja, nós enunciamos três propriedades, mas de fato só falamos em uma. Aplicamos um artifício que vai ser muito utilizado daqui para frente. E a partir desse artifício, nós aplicamos a função que nós queríamos e fomos desenvolvendo até chegar onde nós tínhamos o nosso interesse maior, certo? Bem, pessoal, por hoje nós vamos ficar só com esta propriedade e nas próximas aulas nós demonstraremos as próximas propriedades e veremos alguns exemplos práticos de onde aplicar estas propriedades.